Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Que neste tempo de culto, de oração, possamos adorar, louvar e engrandecer ao nosso Deus e também ouvir a voz dele falando claramente aos nossos corações. Vamos começar esse tempo agradecendo a ele por quem ele é, por tudo que ele tem feito por nós, por aquilo que temos. Sabemos que tudo é graças à misericórdia dele derramada sobre a nossa vida dia após dia. Mas antes de orarmos, eu queria ler uma frase. Eu li essa semana essa frase e falou muito ao meu coração, e eu sei que vai falar ao seu coração também. É de um teólogo que viveu há muitos anos atrás, chamado Matthew Henry. Ele diz assim: aquele que está sempre satisfeito, embora tenha tão pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar, mesmo tendo tanto. Essa frase reflete para nós, meus irmãos, é que aquilo que temos é o suficiente para vivermos de forma feliz. Aquilo que Deus tem nos dado é aquilo que é necessário, é aquilo que é suficiente para nós, e que possamos nos alegrar com todas as bênçãos e provisões que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Aquele que tem tão pouco é mais feliz do que aquele que cobiça mesmo tendo muito. Que possamos agradecer por aquilo que Deus já tem nos dado, porque sabemos que não é pouco e nem muito, mas é o necessário para as nossas vidas. Então vamos começar orando, agradecendo a Ele por toda a misericórdia e graça derramada sobre a nossa vida. Amado Deus, nós te louvamos primeiramente porque estamos aqui, porque o Senhor poupou a nossa vida e nos deu o privilégio de vivermos mais este dia que está terminando. Obrigado porque durante todo esse dia, durante todos os nossos dias, temos provado da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia sendo derramado sobre nós, Pai. Obrigado porque tudo que temos e tudo que somos é graças ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nos nossos lares, Pai. Obrigado porque mesmo em meio a situações tão difíceis que todos nós temos vivido, a Tua graça e a Tua misericórdia tem nos alcançado, e a Tua presença tem sido constante no nosso meio. Obrigado, Pai. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um deles, aqueles que estão acompanhando neste momento, este culto, aqueles que ainda não estão, mas que bênção, que maravilha o Senhor tem nos chamado para caminharmos juntos na direção do Senhor. E que bom que durante este caminho tão difícil, o Senhor tem sido presente e abençoador. O Senhor tem nos abençoado com tudo aquilo que nós necessitamos e tudo aquilo que nós precisamos para viver. E é por isso que nós te louvamos e te agradecemos com tudo que temos e com tudo que somos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Agora eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no Salmo de número 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, algo que a gente não pode fazer nunca é ocultar as nossas iniquidades e os nossos pecados. Claro, Deus, Ele já conhece o nosso coração, Ele sabe tudo que nós fizemos de errado, Ele sabe quais são os nossos pecados, mas o ocultar é quando nós não entregamos isso a Ele, quando nós não abrimos a nossa boca e o nosso coração para entregar a Ele aquilo que nós temos feito de errado, aquilo que não está de acordo com a palavra, aquilo que não está de acordo com quem Deus é, e não temos pedido perdão. Esse ocultar, ele pode trazer várias consequências ruins: o enfraquecimento da fé, problemas de saúde. Se nós lermos esse salmo completo, nós veremos que quanto mais nós escondemos ou menos confessamos os nossos pecados, mais o nosso corpo sente, mais a nossa alma sente. Então confessar tem a ver com o bem-estar da nossa vida, da nossa própria alma. O ocultar o pecado ou não confessá-lo traz consequências maléficas para a nossa vida. Então eu te aconselho neste momento a olhar para o seu interior, para a sua vida, aquilo que você tem feito, que você sabe que é iniquidade, que você sabe que é pecado,
você sabe que fez, que não está de acordo com o que Deus tem para a nossa vida, tem para você e tem para mim. Eu queria que você confessasse esses pecados nesse momento ao nosso Deus, que é rico em perdoar, o nosso Deus que está ouvindo a nossa oração, está pronto para derramar sua graça e sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então eu queria que você tivesse esse tempo de oração agora, oração de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. Bondoso Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, um Deus que nos criou e o Deus que tem nos sustentado dia após dia, o Deus que tem nos perdoado dia após dia, mesmo em meio a uma vida de pecados que muitas vezes nós levamos. O Senhor sempre está pronto a nos perdoar, a nos purificar, a nos dar uma nova chance, Pai, e é isso que nós estamos clamando neste momento. Estamos aqui confessando as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que fizemos que desagradou o Senhor, que talvez tenha machucado pessoas, que talvez tenha ferido a nossa integridade como cristãos, Pai. Nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos neste momento, e não estamos entregando a qualquer pessoa, e não estamos confessando a qualquer pessoa, mas naquele que é o único que pode nos perdoar, aquele que pode nos levantar, Pai, no momento que nós caímos, e nos dar uma nova chance, nos dar força para continuar na caminhada. É o Senhor que nós oramos, e confessamos o nosso pecado nesse momento, Pai. Nos perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, que possamos estar puros e alvos e prontos a Te entregar neste tempo de culto e durante toda a nossa vida o louvor e a adoração que o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos porque temos a certeza do perdão recebido. Amém. Amém, meus irmãos? Que bom que nós temos um Deus que é perdoador, um Deus que está sempre pronto a nos dar uma nova chance, a nos levantar nos momentos que nós caímos na caminhada. Amém, louvado seja o nome dele. Irmãos, agora eu queria que nós tivéssemos um tempo de intercessão, por dois motivos, mas na verdade esses dois motivos estão juntos. Primeiro é pelo momento atual, né? Esse avanço do Covid, né? Não somente na nossa cidade, no nosso estado, mas no Brasil inteiro, né? Nós vemos como está crítico a situação dos hospitais, que estão lotados, estão sem UTIs, não estão podendo atender mais as pessoas, nem aqueles que estão precisando por motivos da Covid, como aqueles que sofrem acidentes ou qualquer outro tipo de doença. Então está virando algo muito crítico, e nós como igreja, nós precisamos ajudar esse mundo através da oração, meus irmãos. Talvez a gente não possa sair pelas ruas nesse momento, nós não podemos fazer muitas coisas, mas o principal que nós podemos fazer é interceder e orar e colocar este momento tão difícil, não somente aqui, mas em vários lugares, em várias cidades, no país inteiro, esse momento tão difícil que o Covid, né, que essa doença, que o coronavírus está trazendo para toda a população. E também intercedermos por aqueles que estão na linha de frente desse combate, que são os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, todos aqueles que trabalham na saúde, farmacêuticos, todos que estão envolvidos de alguma forma e estão na linha de frente no combate dessa doença. Creio que eles precisam muito de intercessão, precisam muito da proteção de Deus, e nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós temos o privilégio e também a responsabilidade de orarmos por essas pessoas. Eu te convido a fazer isso neste momento. E como nós fizemos no último culto, você que pode e quer, se ajoelhe aí onde você está. Mas se você não puder, não tem problema. O que vale é a intenção da sua oração neste momento. Muito mais do que o seu físico, o seu corpo vai dizer neste momento. É que a sua alma vai clamar. Então você que pode e quer, ajoelhe-se nesse momento e vamos clamar pela situação atual, por este avanço da Covid, para que Deus tenha misericórdia. E também para que Deus proteja os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate dessa doença. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui de joelhos, prostrados diante do Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o governo do mundo, do universo, das nossas vidas nas Tuas mãos. Estamos aqui clamando, Pai, por essa situação que estamos vivendo, pelo avanço do Covid, Pai, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, no nosso país.
Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nos proteja, nos abençoe, nos envolva com a Tua proteção divina, Pai, em todo o tempo. Proteja cada um dessa igreja, cada cristão, cada pessoa, cada cidadão dessa cidade. Que todos nós possamos passar por este momento tão difícil, por essa tempestade, ilesos, Pai. E sabemos que se passarmos ilesos é porque o Senhor nos protegeu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo tão difícil. Obrigado pela Tua graça, que tem nos alcançado dia após dia. E é por isso que nós podemos orar hoje. Estamos aqui de joelhos, travando essa batalha de joelhos, colocando, Pai, toda essa situação diante do Senhor. O Senhor possa fazer com que a vacina chegue mais rápido, que as pessoas possam ser imunizadas. Mas é lógico, sabemos que ela não é o necessário somente para a nossa proteção, mas sabemos que a proteção vem do alto, vem do Senhor. Mas que a vacina, que todas as restrições sirvam para conter o avanço dessa doença. E que pessoas venham a passar por ela, mas não sejam abaladas e não percam a vida, Pai, em nome de Jesus. E colocamos diante do Senhor neste momento todos os profissionais da saúde, Pai, enfermeiros, médicos, atendentes, farmacêuticos, todos aqueles que estão na linha de frente no combate dessa doença, Pai. Os proteja, que o Teu Espírito Santo os envolva com a Tua proteção, Pai, em nome de Jesus, que eles possam exercer essa função tão importante, e não somente nesse momento, mas para toda a nossa vida, Pai. O Senhor possa os proteger para que eles possam desempenhar da melhor forma possível, e que o Senhor, o médico dos médicos, os conduza em segurança e em sabedoria neste momento. Nós colocamos a vida de cada um deles diante do Senhor, crendo que o Senhor já está protegendo e continuará protegendo cada um deles. Essa é a nossa oração como igreja, como povo do Senhor, que está clamando ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que esse clamor, essa intercessão não fique somente no momento de culto, mas todas as vezes que você puder orar na sua casa, no secreto, no seu quarto ou na rua, onde quer que você esteja. Ore, coloque diante de Deus essa situação que estamos vivendo e coloque também os profissionais, todos aqueles que estão no combate a esse vírus tão terrível. Amém, meus irmãos? E agora eu te convido a juntos adorarmos ao nosso Deus através de um cântico. E esse cântico ele diz assim: meu Jesus, me leva para perto de Ti. Talvez em momentos difíceis nós procuramos um refúgio, um lugar seguro para estar, mas nós só acharemos esse lugar seguro se nos refugiarmos em Deus. Que Ele possa ser a nossa proteção, que possamos buscá-lo hoje e sempre, não somente neste momento de culto, mas em todo momento, em todos os dias da nossa vida. Então vamos cantar essa canção em forma de adoração ao nosso Deus? Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso desfrutar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Sua voz, me leva onde eu posso ouvir Sua voz, me leva onde eu posso ouvir Sua voz, aos Seus pés. Meu Jesus, me leva para perto
refletir. Me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Pai, que possamos sempre estar perto do Senhor, Pai, que possamos buscar e priorizar isso na nossa vida todos os dias, que possamos nos lançar aos teus pés, entendendo que dependemos totalmente do Senhor para tudo, Pai. Que possamos prostrar aos teus pés para te adorar, hoje e sempre, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, obrigado pelo tempo que nós estamos tendo aqui, um tempo onde nós podemos clamar, podemos pedir perdão, podemos interceder e também podemos te adorar em forma de cânticos. E agora, Pai, prepare cada coração para ouvir a tua palavra mais uma vez e ser transformado e moldado segundo o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção! Que bom que nós temos essa liberdade de poder adorar, de poder cultuar e de poder ouvir o nosso Deus falando ao nosso coração. Então, neste momento, eu te convido a abrir na palavra de Deus, na carta de 1 Coríntios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós leremos o versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nós leremos o versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Meus irmãos, todos nós, quando crianças, bebíamos leite e precisávamos, porque naquele momento da nossa vida, ele era o alimento que nos nutria e nos fazia crescer e desenvolver. Eu vejo isso pela vida dos meus filhos, né? Tanto a Sara, que já está maiorzinha, quanto o Lucas. Logo que nasceram, o principal alimento deles era o leite, né? O leite materno, depois a mamadeira, né? E o leite era imprescindível para o crescimento e desenvolvimento deles. Porém, conforme eles foram crescendo, estão crescendo, o leite somente já não satisfaz mais. O leite somente não é o necessário para eles terem todas as vitaminas que eles precisam e para desenvolverem e para crescerem. E já é preciso a adição de alimentos sólidos, já é preciso outros tipos de alimentos para
matar e saciar a sua fome e também os fazer crescer dia após dia. Todos nós passamos por isso. Hoje nos alimentamos com alimentos sólidos, porque o nosso corpo precisa disso. Mas quando crianças, todos nós precisávamos de leite, e o leite já era o necessário para a nossa vida, né? Ele já saciava a nossa fome e era aquilo que nós precisávamos para aquele momento da nossa vida. No texto que lemos, podemos perceber que o apóstolo Paulo estava trabalhando uma questão de dieta espiritual com alguns membros da igreja de Corinto. Ele estava trabalhando essa questão porque muitos deles ainda estavam se alimentando de leite espiritual. Não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. Por isso Paulo os chama de crianças espirituais, ou seja, de crentes imaturos. Paulo usa essa mesma ilustração, né, do leite materno, do leite na infância como importante, mas em um período da vida ele já não é o suficiente. E espiritualmente, o que ele está trabalhando com esses homens e com essas mulheres, com esses membros que faziam parte da igreja de Corinto, é que eles ainda estavam no leite espiritual, quando eles já precisavam estar no alimento sólido para a vida espiritual, para o desenvolvimento e crescimento e amadurecimento. Paulo usa então essa figura do leite para apontar a imaturidade daquele povo, e alimento sólido para apontar que lhes faltava maturidade e desenvolvimento na fé, pois mesmo depois de muito tempo na caminhada, ainda tinham muitas atitudes de pessoas não cristãs. Eles eram dados aos pecados sexuais, eram briguentos, eram contenciosos, eram facciosos, faziam acepção de pessoas e não se interessavam em se aprofundar nas doutrinas e um relacionamento mais profundo com Deus. Eles eram considerados por Paulo carnais. O que seriam carnais, meus irmãos? Eram pessoas dominadas pela carne, ou seja, pessoas que faziam aquilo que a carne pedia para eles fazerem, pessoas que ouviam a carne e seguiam as orientações da carne, ou seja, eram pessoas carnais. Eles eram considerados imaturos por Paulo porque ouviam as verdades benditas da palavra, mas não as colocavam em prática. Por isso, Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a eles. Os crentes de Corinto não exercitavam o que ouviam, por conseguinte, eram crianças na fé, estavam caminhando em uma esteira, andavam, mas não saíam do lugar. Achavam que estavam se aproximando de Cristo, quando na verdade estavam cada vez mais longe dele. Meus irmãos, há crentes que nunca deixam os fundamentos da fé cristã, não se desenvolvem, não se aprofundam no relacionamento com Deus, não praticam o que ouvem e estão sempre bebendo o leite espiritual, ao invés de partirem para o alimento sólido. Eu queria que você olhasse para você neste momento e respondesse: como está o seu desenvolvimento espiritual? Honestamente, você se considera um crente maduro, que se alimenta de alimentos sólidos, ou se considera um crente ainda que se alimenta de leite, um crente imaturo? O texto nos leva a buscar por maturidade espiritual, e é sobre isso que nós vamos falar. E a primeira coisa que nós vemos e aprendemos através da palavra de Deus é que o crente maduro é aquele que é dominado e guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. O diferente de carnal é o espiritual. Paulo então trata aqueles homens como carnais porque eles eram guiados pela carne, e espirituais são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O crente maduro é aquele que é guiado não pela carne, não pelo mundo, não por Satanás, mas é guiado única e exclusivamente pelo Espírito Santo. O carnal é o crente imaturo, ou nem crente é, pois é guiado pela carne. Mas o crente maduro é aquele que é orientado, é aquele que é conduzido, é aquele que é guiado e controlado pelo Espírito Santo de Deus, é aquele que faz o que Deus quer que ele faça, é aquele que ouve a voz de Deus e a segue
e não dá ouvido à sua carne ou à sua vontade. É aquele que segue e faz e cumpre a vontade de Deus em sua vida. Você é um crente maduro? Você tem sido guiado, controlado, orientado pelo Espírito Santo? Ou você ainda tem sido guiado pela carne? Eu queria que você refletisse. Essa é uma palavra de reflexão. Talvez não tenham respostas prontas, mas é para você refletir sobre a sua vida. Como tem sido o seu desenvolvimento espiritual, como tem sido a sua caminhada cristã, que tipo de crente você é, que tipo de discípulo você é. Você é maduro ou é imaturo? Você é guiado pela carne ou pelo Espírito? Eu queria que você pensasse sobre isso. Segunda coisa que nós aprendemos é que o crente maduro é aquele que busca dia a dia se aprofundar em conhecer a palavra e a viver a palavra. O amadurecimento, meus irmãos, só vem pelo ouvir e meditar da palavra. Cada crente tem que meditar na palavra dia a dia. É lógico, nós precisamos ouvir pregações, ouvir devocionais, mas cada um de nós tem a responsabilidade e o dever de ler a palavra. Aquele que pode ler, que tem o privilégio de poder ler, leia a palavra, medite nela, você. Não viva somente do que as pessoas dizem da palavra, mas tenha você mesmo contato com ela, experiências com ela. Que Deus possa falar diretamente ao seu coração. Não que Ele não faça através de pessoas, como Ele está fazendo através de mim neste momento. Eu sou um instrumento dEle neste momento. Mas Ele quer falar diretamente a você. No momento que você abre a sua Bíblia na sua casa, ou você ouve a palavra, a Bíblia, talvez de forma audível, mas Ele quer falar diretamente com você. E nós precisamos, se queremos ser crentes maduros, precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Ela é o nosso alimento sólido e nutritivo para a nossa alma, meus irmãos. Da mesma forma, precisamos de alimentos sólidos para nos manter o nosso corpo físico, nossa carne viva e saudável. Nós precisamos da palavra como um alimento sólido e nutritivo para a nossa alma. É ela que nos alimenta, é ela que torna a nossa alma saudável e nos torna crentes maduros. Ela é que nos faz desenvolver e crescer espiritualmente, meus irmãos. Mas o crente maduro é aquele que não somente medita, mas é aquele que pratica o que tem aprendido da palavra. A crítica de Paulo aqui era essa. Esses crentes de Coríntios, eles eram imaturos, eles eram carnais, porque eles estavam aprendendo, eles ouviam da palavra. O próprio Paulo ensinava-os, as pessoas responsáveis por aquela igreja ensinavam todos os dias a palavra para aquele povo. Mas não adianta, meus irmãos, somente ouvir ou meditar, se a gente não colocar a palavra em prática. Conhecer a palavra é importante, mas não é o necessário, não é o principal. Até os ateus, eles conhecem a palavra. Até não crentes conhecem a palavra. Até Satanás, meus irmãos, conhece a palavra. Mas vivê-la e praticá-la é só para crentes e crentes maduros, os quais entendem que os ensinamentos que ela nos traz que dá sentido para a nossa vida e nos ajuda nas demandas diárias. O crente maduro, o crente que entendeu quem Jesus é, quem a palavra é, aquele que pratica, meu irmão. Não adianta conhecer a palavra de capa a capa. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso: eu conheço a palavra de capa a capa. Já estão errados, porque estão se orgulhando. E a palavra nos ensina que nós devemos ser humildes. Nós devemos sim conhecer a palavra, mas para absorver dela aquilo que Deus tem para a nossa vida e praticar e exercitar tudo aquilo que nós temos aprendido, colocando em prática, vivendo aquilo. Nós precisamos conhecer a palavra, meditar na palavra, mas principalmente viver a palavra, meus irmãos. Esse é o que um crente maduro faz, e é o crente que nós devemos ser. Mas pastor, eu sou um crente imaturo e tá bom, eu estou com Deus. Não, meu irmão, o que a palavra está nos dizendo é que nós não podemos ser crentes imaturos. Porque aquele que talvez se considere um crente imaturo, talvez nem crente seja. Isso é muito perigoso. Nós precisamos buscar a maturidade. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente todos os dias. Isso não é uma opção, é uma obrigação de todo cristão que foi alcançado pelo sangue de Cristo. E nós vemos também, meus irmãos, outra lição. O crente maduro é aquele que se aprofunda em uma vida de oração, a fim de se aproximar mais e mais de Deus. O crente maduro é aquele
que busca cada dia mais ter intimidade com o Senhor. É aquele que coloca a vida de oração como prioridade, pois entende que não tem como vivermos nessa terra e nos comunicar e nos relacionar com um Deus Todo-Poderoso se não tivermos vida de oração. O crente maduro é aquele que entende e que sabe que orar não deve ser uma obrigação, mas deve ser um ato de amor, porque ele entende que a oração é um grande privilégio que Jesus nos possibilitou ter. Você já parou para pensar que nos primórdios da humanidade as pessoas não tinham esse acesso a Deus que nós temos hoje? Esse acesso só é permitido a nós, cada um de nós, através de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos de mais um ser humano sendo nosso mediador para com Deus, como era o sumo sacerdote. Hoje nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. No momento que eu e você estamos orando, o nosso Pai está ouvindo a nossa oração pelo canal, pelo único caminho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos possibilita acessarmos o coração do Pai e ouvirmos também a voz dele falando conosco. É um relacionamento. Quando um fala, o outro responde. Isso é relação, isso é vida de oração. E é isso que o crente maduro deve buscar todos os dias, se aprofundar em uma vida de oração. Coloque, meu irmão, a oração como prioridade na sua vida. Se você puder, acorde orando. Se você puder, passe o dia orando. Se você puder, adormeça orando. A nossa vida deve ser uma vida banhada em oração. Não por obrigação, mas por amor. E por entendermos o grande privilégio que nós temos diante de nós. Não somente para pedir, mas também para agradecer, para louvar e para adorar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E a última coisa que nós aprendemos é que o crente maduro é aquele que busca ser parecido com Jesus Cristo. Se existe um objetivo que todo crente discípulo de Jesus deve ter e buscar todos os dias, é o de ser parecido com o Mestre. Pois se buscarmos isso, se colocarmos isso como meta para a nossa vida, seremos crentes guiados pelo Espírito, porque Ele foi guiado pelo Espírito. Seremos crentes que estudam a palavra e a praticam, pois Ele foi quem viveu e praticou as Escrituras de forma perfeita e íntegra. Seremos crentes que se aprofundam em uma vida de oração, pois ele vivia uma vida intensa de oração e comunhão com o Pai. Precisamos amadurecer na fé, meus irmãos, e buscar crescimento espiritual a cada dia, mas não tem como sermos maduros se não imitarmos a Jesus e buscarmos sermos parecidos com Ele a cada dia. Ponha isso como objetivo para a sua vida, e tudo que falar e pensar ou fizer, pergunte-se: Jesus pensaria nisso? Jesus falaria isso? Jesus faria isso? Quando buscamos pensar e agir como Jesus pensa e age, o imitamos e nos tornamos parecidos com Ele. Podemos imitá-lo, porque o Espírito Santo que habita em nós nos possibilita isso. Louvado seja Deus por isso. O texto que nós lemos, Paulo está levando esses crentes a serem crentes maduros, crentes que buscam e vivem o cristianismo de forma verdadeira, de forma sincera. E é isso que nós devemos colocar para a nossa vida hoje. Seja guiado pelo Espírito Santo, ouça a voz do Espírito, se aprofunde na meditação e na prática da palavra de Deus. Busque com prioridade uma vida de oração, meu irmão. E sempre coloque como meta para a sua vida ser parecido com Jesus, imitando quem Ele é, pensando como Ele pensa e agindo como Ele age. Queria terminar com uma frase do pastor americano chamado Paul Washer. Ela diz assim: o grande objetivo de Deus não é nos tornar em servos bem-sucedidos, mas de nos moldar conforme a imagem de seu Filho Jesus. Meus irmãos, a maturidade não é para sermos considerados como crentes bem-sucedidos, mas é para sermos considerados a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Foi para isso que nós somos chamados, para vivermos uma vida de aperfeiçoamento, de santificação e de busca da imagem de Cristo refletida em nós. Que seja assim comigo, que seja assim com você. Que Deus nos possibilite sermos cristãos cada vez mais maduros e fortalecidos na fé. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra, que muito fala no nosso coração, Pai, que vem de encontro às nossas falhas, aquilo que nós ainda temos que corrigir, Pai. Obrigado, porque ela também nos corrige, nos orienta, mas com amor, nos mostrando que nós devemos deixar o leite espiritual e partirmos para o alimento sólido. Nós aprendemos que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, Pai. Muitas vezes a carne quer falar mais alto na nossa vida, mas que a voz que possamos ouvir e seguir, e que nos oriente, seja a voz do Espírito Santo, Pai. Nos ajude cada um dos seus filhos, suas filhas, Pai, que estão ouvindo essa palavra, que estão meditando comigo neste momento. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é rica, que é eficaz, que nos transforma. Nos ajude a não somente meditarmos a palavra, isso é muito importante, mas a vivermos aquilo que nós temos lido e aprendido do Senhor, Pai. Nos ajude a nos aproximarmos do Senhor em oração, não somente em momentos de culto, não somente em momentos solenes, mas no nosso dia a dia, para pedir, para clamar, para interceder, para agradecer, para te louvar. Nos ajude, Pai, a aproveitarmos esse privilégio, esse presente que nós temos, que é a oração, e nos faça cada dia a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu sei que isso é algo difícil, mas nós temos o Espírito Santo em nós, que nos possibilita isso. Então isso é possível, sermos parecidos. Iguais nós nunca seremos, porque Jesus nunca pecou e nós somos pecadores, mas parecidos com Ele, nós conseguimos ser. E esse é o nosso objetivo como cristãos e como discípulos do Senhor, Pai. Nos ajude, nos aperfeiçoe, nos dê alimentos sólidos a cada dia, e que possamos ser cada dia mais uma igreja madura e crentes maduros que honram e valorizam quem o Senhor é, e que demonstram isso com a própria vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, que tempo abençoado que nós tivemos aqui. Que essa palavra possa crescer e frutificar no seu coração, e que ela dê frutos, que abençoe a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Antes da bênção, queria confirmar e reafirmar o que eu sempre digo para os irmãos. Se alguém tiver um pedido de oração, tiver alguma coisa que precisa de intercessão, mande no meu WhatsApp. Se você precisar de oração por alguém, mande também. Se precisar que eu ore por você, nós oraremos. Então conte conosco e vamos estar juntos nessa caminhada. Sei que não é fácil, sei que é difícil, mas temos o nosso Deus que está ouvindo e respondendo às nossas orações. Louvado seja o nome dele. Amém, queridos? Vamos para a bênção então? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma ótima noite, uma quinta-feira abençoada na presença de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.